Olá, boa noite, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, estamos no ar com mais um Fórum 21. Um pouquinho de atraso hoje, tivemos pequenos problemas técnicos, então estamos no ar hoje somente pelo Facebook e Twitter. Portanto, se você está assistindo essa transmissão agora, compartilhe com o máximo de amigos possível, porque a maior parte da nossa rede está no YouTube e hoje a gente não está transmitindo por lá. Esse vídeo aqui vai para o nosso canal depois, então se você está nos assistindo no YouTube, provavelmente você não está nos assistindo ao vivo. A gente só está ao vivo, portanto, no Facebook e no Twitter. Eu sou o Ivan Longo, apresento esse programa diariamente junto com o William De Luca, que estreou essa semana na Fórum, e como vocês devem ter reparado, hoje a nossa pauta será o vazamento de óleo que vem assolando as praias nordestinas, né? Como todos sabem, já há mais de um mês, um grande vazamento de óleo vem atingindo todo o litoral nordestino brasileiro, e isso vem gerando inúmeras consequências, não só para o meio ambiente, como para a vida da população local, que lá está, pessoas que dependem da economia local, que dependem do turismo, que dependem da pesca, enfim. E enquanto tudo isso vem acontecendo, enquanto centenas de pessoas se mobilizam de maneira voluntária para tentar limpar as praias desse óleo, para tentar reduzir os impactos desse vazamento, o governo Bolsonaro se mostra negligente ao não dar respostas suficientes para essa tragédia ambiental, a não tomar atitude para atenuar os danos dessa tragédia, e é mais ou menos essa discussão que a gente vai procurar fazer aqui hoje. Eu estou com Cláudia Ferreira, que é do coletivo SOS Abrolhos, e com o deputado federal Afonso Florencio, do PT da Bahia. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Deputado Afonso Florencio, também um prazer ter o senhor conosco, assim como a Cláudia. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Ivan. Boa noite, Cláudia. Boa noite, William. Não precisa me chamar de senhor, não, Ivan. Fique à vontade. Tranquilo. É costume, deputado. A gente vai lidar com o deputado federal. É difícil a gente não chamar de senhor, mas eu vou tentar. Bom, comigo, como eu anunciei aqui no começo, está o William De Luca, meu companheiro de Fórum 21. Tudo bem, William? Boa noite, Ivan. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente nesta noite de quinta-feira. Boa noite, Cláudia, e o deputado Afonso Florencio também, que está aqui com a gente. Vamos começar entrando no tema. Eu vou começar com a Cláudia. Cláudia, para a gente começar, te fala um pouquinho para a gente sobre como é esse trabalho da SOS Abrolhos, o que vocês fazem, e se vocês já estão temendo que o parque de Abrolhos esteja em risco com esse vazamento de óleo cru que tem causado um dano ambiental tremendo nas praias do Nordeste. Boa noite, Cláudia. Boa noite, William, tudo bem? Boa noite, Ivan. Boa noite, deputado Afonso. Boa noite, Cláudia. Boa noite, toda a militância, né, todo o nosso pessoal que está aí agora aguardando, esperando a entrevista. Essa entrevista foi muito aguardada para ver o que nós temos para falar. Primeiro, você me perguntou o que nós já fizemos com o coletivo SOS Abrolhos. Eu sou da região aqui, sul, extremo sul da Bahia. Afonso conhece muito bem, é um querido, é um amigo, é uma pessoa que é o meu deputado. Né? Ele é um amigo, uma pessoa que eu confio muito, me representa, as bandeiras que ele defende. E quando eu soube da situação, eu vi um videozinho rolando na rede social, Petróleo Abrolhos. De imediato, eu achei que não dei atenção, eu achei que era uma loucura, né? Depois a coisa foi crescendo. Aí 2 amigos, Célio lá de Nova Viçosa, um companheiro, e outro companheiro de Caravelas, o alemão, também companheiro militante, me ligou e falou: Cláudia, você está sabendo? Resumindo, quando eu fui olhar, que eu parei para olhar, eu fiquei apavorada. Falei, exploração de petróleo em Abrolhos? Como assim, um arquipélago nacional marinho dos Abrolhos? Eu sou de Nova Viçosa, de uma cidade litorânea, extremo sul da Bahia. Esse arquipélago, durante um tempo, nos pertenceu. Depois, hoje, pertence à cidade de Caravelas, né, que é extremo sul da Bahia também. E eu conheço a grandeza do local, eu conheço, já visitei, né? Por ser da região, nos livros, na escola, nos era falado, explicado a importância desse arquipélago. Então, nós temos essa consciência ambiental.
e social da importância desse arquipélago. Então, eu, como moradora baiana, nordestina, militante nacional de esquerda, fiquei sabendo que tinha o risco de fazer exploração de petróleo, minério de petróleo e gás nesse arquipélago. Eu não vou ficar de braços cruzados, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o quê? Conversei com os amigos, uma família que eu tenho hoje de rede social, o professor Tony, a minha irmã Helenice, minha irmã Lucia, a minha irmã Cida, do Rio Grande do Sul, e conversei com eles o que eu queria fazer. Fundamos um grupo, um coletivo, trouxemos deputados, senadores, políticos, mídias, imprensa, militantes de esquerda, ambientalistas, pescadores, e começamos a debater. Daí nós ficamos sabendo que tinha uma petição virtual e queríamos criar uma. Eu falei, não, como tem uma, vamos agregar que já tem. Ela tinha 836 mil assinaturas no momento que a gente entrou. Né? O Afonso sabe disso, ele recebeu ela com 1 milhão e um pouquinho, né, Afonso, de assinatura. E começamos a militar. Pegamos o vídeo do Greenpeace, eu gravei alguns áudios, peguei áudios de pescadores, áudios de militância e aprofundamos nisso. Né? E descobrimos que o governo tinha essa intenção. E começamos a militar muito em rede social, começamos a falar, e ninguém sabia do que estava acontecendo. O William mora numa cidade, Afonso sabe, chama-se Teixeira de Freitas, apesar de ser de Nova Viçosa. Mais de 200 mil habitantes, nós temos inúmeros veículos de imprensa. Eu fui acusada que, quando eu cheguei com o problema, com a situação que eu expus, que eu era uma comunista mentirosa, caluniosa, porque não acreditaram, me desmentiram. Falei, gente, não vamos arregaçar. O que eu fiz? Pedi aos companheiros, gente, vamos divulgar, denunciar. Quem tiver amigos de imprensa, de rede social, divulgue. E pedi, vamos fazer uma campanha nos perfis, vamos mudar os nossos perfis e colocar as baleias, salve abrolhos, petróleo aqui não, e a coisa começou a ganhar grandes proporções. Eu fiquei muito assustada com a rapidez, né, das respostas. Foi quando eu liguei para o senador do Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, me fugiu o nome agora. Nossa. Requião, me perdoe, mesmo, meu Deus. Liguei para o Requião, temos um amigo em comum, passei a situação para ele, ele ficou apavorado, ligou para a senadora Lídice ligou para o secretário de Meio Ambiente, e nesse intervalo eu já dialogava com o Afonso, porque eu não estava conseguindo falar com o Afonso, porque o Afonso estava em viagem em cidades da Bahia, que às vezes o sinal não era bom. Conversei com a assessoria, quando eu passei para Afonso, ele mergulhou, obrigada, Afonso, viu? Mergulhou, abraçou a causa, está mergulhado nisso que eu sei, né? A gente conversa sempre. E eu comecei a ter um respiro, comecei a ter uma esperança. O leilão foi marcado para o dia 10. Então, vieram pressões de ambientalistas, inclusive internacionais, porque o arquipélago Mariano dos Abrolhos, irmão, ele não é um arquipélago qualquer. Ele é o parque mais antigo do país. Ele é o mais importante do Atlântico Sul. Acho que o Atlântico Sul é cerca de 23 países. É morada das baleias jubartes, né? Porque vem para o Brasil nas nossas águas tropicais para procriar os seus filhotes. Abriga cerca de 15 mil baleias. De acordo com a época do ano, pode chegar até 17 mil. Nós temos espécies endêmicas. Nós temos ali cerca de 1.300 espécies que estavam em extinção e estão em estado de preservação constantes ali. Robalo, mero e tantas outras. Temos recifes de corais que só tem ali. Então, por que perfuração de petróleo ali? Petróleo é importante. Mas o porquê uma biodiversidade planetária tão importante dessa correr esse risco? E temos também, ao entorno do arquipélago, o maior manguezal da América Latina, que é de Nova Viçosa, da minha cidade. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou cruzar os braços, né? E nós sabemos a importância para a biodiversidade que é os mangues. Afonso é uma autoridade na parte hídrica, de águas, né, de recursos hídricos, sabe melhor disso do que eu, uma autoridade nisso. Então, a coisa ganhou grandes proporções, graças a Deus, aquela juíza baiana, nordestina, que somos os patriotas verdadeiros, somos nós os nordestinos, ela exigiu da ANP que eu entendo que a Associação Nacional do Petróleo não é a nossa inimiga. Ela só faz aquilo que o desgoverno determina, mas a juíza brasileira exigiu que fosse posto na cláusula que o arquipélago estava sob júdice. Então, eu entendo. Juiz, ação judicial, pressão de ambientalistas, inclusive internacionais e pesquisadores, porque esse arquipélago ele é uma das portas de entrada para o turismo nordestino e atrai pesquisadores internacionais, inclusive. E a nossa militância, eu acredito que isso afastou os compradores, mas que fique claro que o leilão continua
agora em novembro, acho que 14 de novembro, né, Afonso? Acho que você tem essas datas. Eles voltará a leilão. O arquipélago de Abrolhos continua. Muita gente achou que nós já ganhamos, não, muito pelo contrário. Ganhamos a primeira batalha, então a segunda tem que ser ainda maior. Por isso é que eu vejo a grande importância dessa entrevista de vocês. Assim, eu falo que os patriotas verdadeiros são as esquerdas. Porque eu comecei a ficar assustada quando eu vi que a Globo, essas emissoras grandes, não falavam sobre o assunto. Quando eu vi a Globo falar sobre o assunto, foi o dia que o arquipélago não foi arrematado. Quando eles falaram da grande importância. Porque quando a gente falava de Abrolhos para pessoas conscientes, politizadas, não sabiam do que ele estava falando. Que é essa louca? O que ele está falando? Mas graças a pessoas como a Mídia Ninja, né, que foi um veículo de comunicação que nos entrevistou, vocês, o próprio deputado que está aí mergulhado, está militando, eu sei que a vida dele agora passou a viver isso. E agora, essa consequência desse derramamento de óleo é a prova cabal de que nós estamos fazendo o correto. Vocês estão vendo, o Brasil está assistindo, o mundo está assistindo esse derramamento irresponsável de óleo. Imagine só uma situação dessa no arquipélago. E quero fazer aqui, aproveitar uma denúncia, né? Estou triste, muito triste, deprimida. Hoje eu passei um dia péssimo quando eu recebi uma notícia oficial, embora não tenha os dados aqui, mas isso está em todos os veículos, né? Passei para vocês, inclusive, que o óleo, infelizmente, com muito pesar, já se aproxima de Abrolhos. Praticamente Abrolhos. Porque se atingir Ilhéus, Abrolhos é um passo. A inércia do governo fez isso. Ele é o grande responsável, ele é o grande culpado. Porque quando a notícia do óleo chegou, eu responsabilizo. Ele não teve responsabilidades de convocar uma coletiva, de pegar todo o seu aparato de defesa civil e proteger a nossa costa. Ele foi condenar um país irresponsavelmente que ele não tem provas. Sim. E quem está tirando o óleo das praias é os nordestinos à unha, como vocês estão vendo. Com certeza. É aí que eu queria chegar, inclusive, Cláudia. Só para contextualizar um pouco, a gente já vai avançar um pouco mais no assunto. Cláudia, eu acho que está tendo algum retorno aí no seu vídeo. Você consegue só desligar o seu áudio a hora que você voltar a falar, você liga novamente? Porque senão fica um ruído na transmissão. Desligar o áudio? Isso. Na sua tela, que você está nos vendo, tem um botão de um microfone, né? Clica nele, que aí vai desativar seu microfone. Aí, quando você for falar, você clica nele de novo para ativar. Só para não ficar esse ruído. Desliga agora? Isso. Aí, assim que você for falar, você liga. É só ligar e ligar. Desliguei. Ligou? Desculpe, não consigo realizar esta operação agora. Tá, deixa eu ver se está dando algum ruído. Bom, agora aparentemente não tem nenhum ruído. Vamos lá. Prosseguindo. Bom, a Cláudia estava citando aqui sobre a importância do Parque de Abrolhos, né? E sobre uma iminente exploração de petróleo ali na região. E a gente está fazendo um gancho aqui também com o vazamento de petróleo. Então, só para contextualizar, o Parque Nacional de Abrolhos foi o primeiro parque marítimo criado no Brasil, né? Ainda na década de 80, reúne uma das maiores biodiversidades do Brasil, uma região extremamente preservada. E um primeiro ponto é esse. O governo Bolsonaro tem interesse e liberou a área para a exploração de petróleo, mesmo com uma decisão judicial contrária. Houve um leilão para que empresas pudessem explorar a região, empresas de petróleo. No entanto, nenhuma empresa acabou arrematando a área, e aí a Cláudia falou há pouco, né, da resistência dos moradores locais. Só que, como se não bastasse nessa iminência de exploração de petróleo, a gente ainda tem o problema do vazamento de óleo que vem assolando as praias do Nordeste. E agora há todo o risco desse óleo chegar em Abrolhos, que é uma região que tanto os ativistas tentam preservar para que não haja exploração de óleo. Agora tem o óleo solto no mar que pode chegar em Abrolhos. Agora eu quero jogar para o deputado federal Afonso Florenzi para saber o que ele está achando com relação à postura do governo diante desse vazamento. Deputado, a gente tem visto que o governo ainda não encontrou as respostas da onde vem esse óleo, né? A gente tem visto um trabalho ainda muito tímido de remoção, né, de óleo das praias. Enfim, como o senhor tem enxergado essa postura do governo diante de tamanha tragédia? E eu queria saber também se o senhor acha que tem alguma coisa por trás aí desse desinteresse do governo
em, de fato, resolver o problema ou ficar com essa retórica de acusando a Venezuela, acusando o Greenpeace, acusando os ativistas? O que está por trás dessa postura do governo com relação ao vazamento, deputado? Bom, primeiro, se você me permite, Ivan, registrar que o Parque de Abrolhos é uma unidade de conservação, a única de preservação integral, em um complexo, num mosaico de unidades de conservação que representam aproximadamente 16% de todo o Banco de Abrolhos. O Banco de Corais de Abrolhos se estende desde a foz do Rio Doce, lá no Espírito Santo, até a foz do Rio Jequitinhonha, cá na Bahia. O Rio Jequitinhonha é um rio nacional, porque ele nasce em Minas Gerais e desemboca na Bahia, numa foz. E um pouco ao norte do Jequitinhonha está a foz do Rio Pardo, que é também um rio que nasce em Minas. Ali nós temos o Parque de Abrolhos, a Resex de Corumbau, a Reserva Extrativista de Corumbau, a Reserva Extrativista de Caçurubá, temos uma área de proteção ambiental da baleia de Abrolhos, que é uma APA baiana. Esse complexo, que não é só marinho, o Parque de Abrolhos é marinho, mas esse banco de corais, ele é estimado em aproximadamente 46 mil quilômetros quadrados. E ele é parte de um conjunto, de um ecossistema, por alguns chamados de praial, porque dele compõe também manguezais, Mata Atlântica, e tem uma outra reserva extrativista que, mais ao norte, na foz do Rio Pardo, que é a reserva extrativista de Canavieiras, que também está sofrendo um ataque de ambiental, predação, porque o governo municipal autorizou uma drenagem de água de manguezal num estuário que é de um rio nacional. O IBAMA teria que fazer o licenciamento, não fez. O ICMBio, melhor dizendo, porque é uma reserva extrativista, dentro da reserva extrativista. Então, o que é que nós estamos vendo ali? Um complexo de ecossistemas com o risco de uma exploração de petróleo que ocasiona, com a licença ambiental desautorizada pelo IBAMA, o IBAMA desaconselhando tecnicamente, mas o governo Bolsonaro determinou, mesmo sob questionamento judicial, foi a leilão e deu deserto. E agora há sinais de que o óleo está chegando no Banco de Abrolhos. Então, como diz Cláudia, muito provavelmente, logo em seguida, também dentro das unidades de conservação e possivelmente da unidade de conservação e preservação permanente, que é o Parque Nacional Marinho. Então, nós temos 3 grandes crimes ambientais em curso. Um, do qual o governo Bolsonaro é um responsável direto pela sua ação de desmonte dos órgãos ambientais, denunciada pelas entidades de servidores do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, mas também pelas organizações de ativismo ambiental, tanto do ponto de vista nacional como regional. Quero citar aqui, além do SOS Abrolhos, Cláudia representando, a COFREM, que é a coordenação dos ativistas de reservas extrativistas marinhas. E o Carlinhos, que é o coordenador da COFREM, que é uma entidade nacional, é ativista em Canavieiras. E, como eu citei recentemente,
em Campinhos, um distrito do município de Canavieiras. A licença ambiental não foi do município de Canavieiras, foi do município vizinho. Participam também da luta contra a autorização para a exploração de petróleo. A exploração de petróleo pode ocasionar 2 tipos de impacto. Um paisagístico, visual. Imagina um ambiente como esse, de potencial turístico, cheio de torres, de pontos de atracação offshore, no plano mais oceânico, com petroleiros carregando e descarregando petróleo. É mais paisagístico, mas tanto no período de instalação dos poços, com perfuração e com operação, o risco de um acidente e uma catástrofe ambiental. Nós estamos vendo agora esse vazamento, ninguém sabe exatamente aonde. Agora o governo faz um monte de providências que são meramente espuma para tentar se colocar na conjuntura, 2 meses depois dos primeiros sinais desse vazamento. Milhares de praias, agora já com a detecção de volume expressivo de óleo em corais, mais ao norte do litoral, já submersos. Então, se o governo ainda não conseguiu, em especial por causa da orientação política do ministro Ricardo Salles e do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro extinguiu numa tacada só vários órgãos de participação e controle social e extinguiu o Comitê Colegiado de Monitoramento de Catástrofes. E, por isso, não há responsáveis diretos nesse sentido, em relação a catástrofes, monitoramento de catástrofes. E, portanto, nós estamos diante de um impasse. Nós, além de não termos conseguido, da parte do governo federal, cumprindo suas obrigações, o apoio necessário para conter a expansão, não tem boia suficiente, não tem equipamento suficiente, não tem homem suficiente, são voluntários, são governos municipais, governos estaduais, agora estamos descobrindo que também na parte submersa há essa deposição de óleo. É uma calamidade que se projeta para décadas futuras, seu impacto ambiental. O PT entrou hoje com um projeto de lei para dar, por todo o período que houver suspensão de pesca, mariscagem, um outro seguro-defeso em todo o Nordeste, e nós vamos seguir, e a cobertura de vocês é uma ajuda importante, vale registrar a ativista Tamires, com apoio de muitas pessoas, como disse Cláudia, com a adesão do SOS Abrolhos, coletou mais de 1 milhão de assinaturas numa petição, e nós, Conselho Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tado e várias ativistas, apresentamos isso no Congresso. Vamos fazer muita pressão, porque o governo ainda não entrou da forma que deveria, mas, diante de uma calamidade dessa natureza, antes tarde do que nunca. O governo precisa vir para a pauta. Hoje, durante o dia, à tarde, o ministro Ricardo Salles estava insinuando que o Greenpeace é responsável por esse vazamento. Então, é um governo que comete atos criminosos, um atrás do outro, e a responsabilidade central, não digo pelo vazamento, mas pela extensão do impacto ambiental em todo o Nordeste, é do governo Bolsonaro, do governo do ministro Ricardo Salles, que não devia mais estar nesse ministério. Essa era a minha próxima pergunta, deputado, sobre a atuação do ministro e do governo Bolsonaro. Antes, só avisando vocês, se vocês estão assistindo no YouTube, a gente está assistindo, vocês estão assistindo depois, o vídeo foi transmitido ao vivo no Twitter e no Facebook, a gente teve um probleminha no YouTube hoje, por isso nós não estamos lendo os comentários do YouTube, como a gente faz tradicionalmente, mas Wagner Silva, Tânia de Lourdes Martins, Maria Antônia Maciel, Thomas Edson Andrade, Helenice Amaral, quem mais? Paulo Ricardo Santana, Djaí Alomba, Maria Cíntia Melo Zanello, todo mundo assistindo aqui no Facebook, agradecendo a audiência de todos e todas vocês. Deputado, aproveitando que o senhor entrou nesse tema do governo, como é que o senhor tem avaliado as políticas públicas de meio ambiente do governo Bolsonaro de uma forma em geral, e a gente chegando finalmente a essa catástrofe
ambiental nas praias do Nordeste. É a segunda grande catástrofe que esse governo enfrenta, né? As queimadas na Amazônia foram as primeiras com graves impactos para a imagem do Brasil no exterior, inclusive, e agora essa tragédia que a gente ainda não sabe a proporção e a extensão. Como é que o senhor vê a política de meio ambiente do Bolsonaro e que impactos isso ainda pode trazer para os ecossistemas do Brasil? Bom, a política de meio ambiente do governo Bolsonaro é perfeitamente sintonizada com a política econômica, com a política social, que é de desmonte dos instrumentos de Estado para prover políticas públicas. O governo Bolsonaro, além do discurso de ódio contra as entidades de ativismo socioambiental, veio desmontando os instrumentos de gestão ambiental. Hoje, inclusive, o Salles chamou hoje, ontem chamou eles de terroristas e hoje diz que o Greenpeace pode ter sido responsável, fez uma ilação de que eles poderiam ter sido responsáveis por jogar o óleo nas praias nordestinas. Ele transferiu um ecólogo especialista em ecossistemas marinhos de Fernando de Noronha para o semiárido brasileiro. Uma decisão judicial foi que impediu isso. Depois, Ricardo Salles foi confraternizar com madeireiros ilegais na Amazônia e veio essa onda de queimadas, uma calamidade na Amazônia legal, que não pega só o Amazonas, o Pará, o Acre, Rondônia, mas vem ao Mato Grosso, parte da Amazônia legal, é também o Cerrado brasileiro. E atacou Raoni no seu discurso na ONU, e hoje o governo Bolsonaro é o principal responsável pelo alastramento do impacto ambiental que poderia ter sido mitigado, contido, se o governo agisse nesse item da expansão da mancha de óleo. O presidente Bolsonaro exonerou o servidor que o autuou por fazer pesca ilícita no Rio de Janeiro, na unidade de conservação, em Angra dos Reis. Então, a responsabilidade, ele está na política ambiental em sintonia com o conjunto do governo, que é de desmonte do estado de bem-estar social, de desmonte da previdência pública, ele tem reduzido o valor do salário mínimo. Então, é um governo que desmonta o que restava de positivo do Estado brasileiro, desmonta os órgãos de gestão socioambiental, ataca servidores do IBAMA, do ICMBio, e o resultado que nós temos, infelizmente, é a incapacidade do Estado brasileiro. Aí nós estamos vendo a cobertura nas mídias sociais, até na TV aberta, com voluntários indo totalmente despreparados, desequipados, tentar reduzir o impacto dessa mancha de óleo em todo o Nordeste e agora chegando em Abrolhos. Sim, deputado, inclusive, era o ponto que eu ia colocar justamente agora sobre essa coisa do trabalho dos voluntários, que é uma coisa impressionante, vem chamando muita atenção, né? A gente vem noticiando, como o senhor falou aqui na mídia alternativa, esses mutirões, né, de gente, população local. É muito bacana como a solidariedade e a luta ali pela preservação do espaço se faz presente nessa hora, né? E com relação a isso, eu gostaria até de fazer uma propaganda rápida aqui da Fórum, que é o seguinte: nós estamos com um projeto no Catarse, uma vaquinha virtual, justamente para financiar uma reportagem especial sobre o vazamento de óleo no Nordeste. Então, nós estamos com um repórter percorrendo todos os estados nordestinos de carro no Nordeste. As reportagens já começaram a sair, já estamos na segunda reportagem, estreou ontem, né? Então, se vocês procurarem lá no Catarse, catarse.me/No Rastro da Tragédia das Praias do Nordeste. Sei que o endereço é complicado para vocês anotarem aqui agora, mas basta entrar no portal da Fórum, que vocês vão ver na nossa home. Já tem matéria especial hoje sobre o vazamento de óleo nas praias.
e essas matérias elas estão justamente pautando muito esse trabalho das pessoas, dos moradores locais com relação à limpeza aí da areia, enfim, está muito interessante. E aí, falando sobre esse trabalho voluntário, né, é impressionante como todo tipo de gente se junta para ajudar, né? Vão desde pescadores até estudantes, e até mesmo hoje, por exemplo, nessa matéria especial que nós fizemos pela Fórum, cobrindo a questão do Nordeste, grupos de detentos de Alagoas que estão em regime aberto e que participam de um programa de ressocialização local, e eles estão trabalhando, inclusive, como voluntários na remoção do óleo nas praias. Muito interessante, eu acho que vale a pena todo mundo conferir. E aí, falando sobre esse trabalho dos voluntários, eu gostaria de ver com a Cláudia, né, que está totalmente envolvida com a proteção das praias, com a questão de abrolhos. Enfim, Cláudia, hoje mais cedo, você até me mandou um vídeo, a gente veiculou também vídeos do tipo na Fórum, que mostra a população nas praias, os voluntários que estão limpando as praias, expulsando agentes da Marinha, expulsando o Exército, né? Porque o Exército chegava, inclusive, na tentativa de intimidar esses voluntários, né? Então, eu gostaria de saber de você, Cláudia, como tem funcionado esse trabalho voluntário, como você tem observado, e por que há essa reação com relação aos militares, com relação à Marinha, por exemplo? Por que os voluntários estão expulsando a Marinha das praias? A Marinha está agindo de forma hostil com os voluntários, é isso? Ivan, é assim, ao decorrer da semana, eu já havia denunciado isso no nosso coletivo SOS Abrolhos. Por quê? É muito fácil da gente fazer a leitura. Quando o vazamento surgiu, as primeiras horas da notícia do vazamento de óleo, eu fiquei observando. Um governo sério, um chefe de Estado, quando ele recebe a notícia dessa, num país com uma biodiversidade que o Brasil tem, era um problema extremamente grave, né, de ordem nacional. O que eu entendo? Eu esperei do gestor do meu país uma coletiva de imprensa com o sinistro do meio ambiente ao lado. Não dá para chamar esse cara de ministro, me perdoe. Né? Me perdoe. Pronto. E o que eu vi o desgoverno falar? Venezuela. Aí eu pensei, eu leiga que sou, baseado em quê? Pesquisa, perícia, investigação, que ele já está determinando que é a Venezuela. Não teve ali uma preocupação com a nação brasileira, com a costa e com toda a biodiversidade marinha planetária que nosso país tem. Nós temos espécies endêmicas na nossa costa, né? Ele se preocupou imediatamente de criminalizar a Venezuela, que nós sabemos qual é o problema dele com a Venezuela. E daí, cruzou-se os braços, esse óleo está avançando, está avançando, está avançando. E eu comecei a ver nós, os nordestinos, né, que ele nos mandou comer capim, que não podemos esquecer isso, indo para as praias, puxando o óleo à unha, com a mão, com as mãos. Nós temos vídeos com espessuras enormes. O povo, né? Não tinha ali Defesa Civil, não tinha ali Ministério da Saúde. Preocupados, esse óleo, qual é o nível de contaminação? Cadê as luvas? Cadê as máscaras? Né? Cadê todo o aparato que o governo brasileiro disponibiliza para esse povo? Então, eu entendi que foi um descaso, foi no Nordeste. Aí eu perguntei no grupo lá, se fosse no sul do país, nas praias milionárias de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Copacabana, se o tratamento era o mesmo, né? E ele viajou, foi fazer viagens internacionais. Ontem nós vimos o sinistro dizendo que não dialogava com terroristas. Greenpeace, que é isso? Terroristas? Índio inimigo, Greenpeace terroristas. Daqui a pouco os pescadores que estão puxando o óleo são o mau caráter, foram eles que jogaram o óleo. Então nós entendemos, Ivan, que nós estamos abandonados, largados. A situação não é pior por conta dos nossos governos estaduais. Hoje nós vimos o governo da Bahia, Rui Costa, responsavelmente criminalizando ele, que os outros governos devem fazer, né, atribuir essa responsabilidade, que é do governo federal. Né? Cadê o plano de contingenciamento? Hoje eu soube, né, pela Secretaria de Meio Ambiente, que o Ministério Público Federal Estadual da Bahia entrou com ação na Justiça, exigindo
porque eles têm equipamentos para que esse óleo não avançasse. O óleo já chegou em Ilhéus, atingiu os manguezais. Por que isso aconteceu? Quase 60 dias. Por que o povo foi para as praias com a mão puxar aquele óleo? E cadê o exército? Então, hoje nós tivemos um vídeo onde o exército chega nas praias expulsando as pessoas que estavam lá fazendo o trabalho, que era deles, que eles são pagos para isso, recebem para isso, têm essas obrigações, expulsando o povo para chegar para o G1, chegar lá, tirar fotografias, filmar e dizer que foi o desgoverno que fez. Não, quem está fazendo é o povo. Então, eu entendo que nós estamos abandonados. No meu ponto de vista, não é perseguição, não, gente. É a leitura que nós fazemos. Tem um vídeo da Miriam Leitão hoje, no Bom Dia Brasil, ela fazendo exatamente essa leitura, né? O governo totalmente, a Miriam Leitão dizendo que foi negligência, que foi uma vingança com o nordestino, porque se você olhar o mapa, pesquisar o mapa da votação anterior que nós tivemos, é exatamente aqui, onde está acontecendo esse crime ambiental, né? Nós estamos vendo espécies de peixes inúmeras mortas. Eu vi uma tartaruga que eu fiquei assim, chocada. Será que aquilo não deixa ele com peso na consciência? Aquela tartaruga é uma vida, ela não estava conseguindo respirar. Eu chorei quando eu vi aquilo. Eu não consigo ver. E não é uma tartaruga, são inúmeras tartarugas. Vi hoje que a venda de peixes, pescados e mariscos caiu 50%. O Afonso sabe melhor disso do que eu, que é uma das bandeiras que ele defende, né, Afonso? Povos tradicionais, ribeirinhos... Pesca artesanal. Como isso, Ivan, é importante para a nossa economia nordestina. Então, se você for analisar, a gente não é questão de bandeira política, não é, está além disso. Nós temos que ter essa responsabilidade, essa consciência e fazer essa leitura. Por que está acontecendo desta forma? Por que o governo não teve responsabilidade, seriedade com este caso? Por que ele não reuniu todos os governos do Nordeste, chamaram eles em Brasília para uma reunião? Por que não fez isso? Por que não chamou a bancada, os deputados, para discutir isso, dialogar isso? Vamos unir forças agora? Vamos salvar o Nordeste, vamos salvar a biodiversidade brasileira, nordestina, planetária que é, e vamos juntos. Não, ele não teve... Vocês tiveram essa fala dele, Afonso? Não. Ele hoje está insinuando que botou Cuba agora no meio, diz que Venezuela vende para Cuba. Então, eles continuam querendo fazer um discurso que é para alimentar a base eleitoral do bolsonarismo. E se eximir de qualquer tipo de culpa na prevenção e na resolução do problema, né, deputado? E nesse sentido, inclusive, deputado, a gente já não tem mais muito tempo, a gente precisa já ir meio que partindo para o nosso final aqui, que tem o horário meio contado aqui no programa. Mas eu acho que a discussão foi super produtiva e eu gostaria de encerrar perguntando o seguinte, que a Cláudia até citou agora, né? Onde está essa articulação entre os governos estaduais, as frentes parlamentares, etc. Então, nesse sentido, a pergunta que eu faço para o deputado Afonso Florencio hoje. Deputado, como que a Câmara dos Deputados, e principalmente os partidos de oposição, né, porque os partidos da base do Bolsonaro certamente seguem sua retórica, né, seguem a retórica do governo, mas como que os parlamentares podem agir, ou como já estão agindo com relação a esse problema? Eu fiquei sabendo que o senhor, por exemplo, fez um requerimento que foi aprovado para que se instalem comissões externas, né, para acompanhar o vazamento do óleo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas iniciativas aí para a gente encerrar. O que o Congresso pode fazer com relação a isso, deputado? Primeiro, nós fizemos, eu afirmei no início, um projeto de lei, protocolamos para garantir um segundo seguro-defeso mensal para o conjunto de pescadores, pescadoras artesanais, extrativistas, que já estão cadastrados no seguro-defeso no litoral nordestino. O Ministério Público elencou 194 pontos de alto impacto da presença do óleo e dezenas e dezenas de animais, já muitas toneladas já retiradas de óleo. Mais de 80 municípios, 2.100 quilômetros.
Então, tem muito pescador e pescadora que está com a sua renda afetada por causa do óleo. Além disso, o impacto turístico. Então, eu apresentei, fui aprovado, não fui o único que apresentou, houve outros protocolos, mas eu estive na sessão de hoje pela manhã, isso tem áudio, vídeo, e encaminhei e conseguimos a aprovação de uma comissão externa da Câmara dos Deputados. Inclusive, no meu requerimento está não só o óleo no Nordeste, nos muitos municípios e nos estados do Maranhão até a Bahia, mas também a relação da chegada do óleo ao Parque de Abrolhos. E, além disso, nós estamos com convocação do ministro e um conjunto de outras ações naquilo que compete ao Parlamento brasileiro. Eu reitero a importante liderança do deputado Nilton Tato, da Frente Parlamentar Ambientalista. E espero que a pressão sobre o governo evite que... a impressão que eu tenho é que o jogo deles é que essa calamidade sirva para desviar a atenção da reforma da Previdência, das investigações de fake news na CPI e da crise dentro do PSL, onde a ex-líder do governo, agora apenas deputada Joyce Hasselmann, e o ex-líder do PSL, delegado Valdir, disseram que tem prova para implodir o governo Bolsonaro. Então, eu tenho a impressão que a estratégia de Bolsonaro é deixar a Amazônia queimar, o Nordeste sofrer esse impacto de petróleo, que o objetivo deles é só se segurar no governo, porque do jeito que as coisas vão, com a reprovação popular, e com a quantidade de investigações com provas robustas de crime cometido por ministros, por familiares, pelo ministro da Justiça, com prisão ilegal de Lula, o ministro do Meio Ambiente já era condenado antes de assumir o ministério, eles estão tentando desviar a atenção de outros fatos que podem levar à investigação e a impeachment. Eu considero que também a responsabilidade que eles têm em relação aos crimes ambientais na Amazônia e agora no Nordeste, no óleo em todos os estados e também agora em Abrolhos, vai também colocá-los na parede. Essa é a nossa expectativa. Vão cumprir o papel de fiscalizar ali no Parlamento brasileiro. Ótimo, deputado. Bom, com esse recado do deputado Afonso Florense, a gente já vai partindo para o encerramento do nosso programa. O papo foi bastante produtivo, eu estava acompanhando alguns comentários aqui no Facebook, né? Muita gente agradecendo os esclarecimentos e elogiando a iniciativa, porque é muito importante, de fato, a gente trazer esse assunto à tona, né, e não depender só da narrativa da mídia tradicional ou da retórica do governo. Muita gente elogiando a Cláudia Ferreira, que está aqui conosco, falando Cláudia Guerreira, enfim, Cláudia muito reconhecida. Ivan, me lembrar de Tamires, a jovem que liderou a coleta de assinaturas, Ivan, é importante aludir ao nome dela, uma garota, mais de 1 milhão de assinaturas. E parabéns a Cláudia e todo o movimento da SOS. Claro. Qual que é o nome da garota? Tamires. Então, ficou o registro para todos que estão nos assistindo. Pessoas que... importante que fale da Tamires, sim. Quando a assinatura chegou para a gente, ela estava com 836 mil. E a gente divulgou bastante, participamos da assinatura e, graças a Deus, conseguimos ultrapassar 1 milhão de assinaturas. Que bom. Então, é isso. Eu acho que o povo está fazendo, né, minimamente o papel que deveria ser do governo, né? No que depender de nós afora, a gente vai seguir apoiando todas essas iniciativas e amplificando essa luta do povo nordestino contra esse crime ambiental e a negligência do governo Bolsonaro. William, suas considerações finais para a gente encerrando aqui. Eu quero agradecer a Cláudia, agradecer ao deputado, parabéns pelo trabalho de ambos na defesa do meio ambiente, já que o governo federal não assume seu papel, sua função constitucional e moral de cuidar do meio ambiente do Brasil, a gente precisa de guerreiros como vocês, Cláudia e Afonso, defendendo nossos interesses contra um governo que diz que Brasil acima de todos, mas o Brasil está abaixo de muita coisa para esse governo. Deputado, obrigado. Cláudia, obrigado por terem participado aqui com a gente. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Eu gostaria de estar mandando um beijo
para o coletivo lá SOS Abrolhos. Está todo mundo ligado, todo mundo agora participando, eu acredito que sim. E deixar aqui também um recado que, dia 14 de novembro, o Arquipélago de Abrolhos irá a leilão. Então, vai depender muito da nossa militância agora, como foi na primeira etapa, na segunda, muito maior. Vamos continuar, eu vou depois passar para vocês a petição virtual da Tamires, ela continua, e o pessoal da UMAR vai fazer um grande manifesto, né? E vamos participar, vamos denunciar. Graças a Deus que vocês abraçaram essa causa, é um veículo muito importante. Muito obrigada, gente, muito obrigada por aceitar essa entrevista, aceitar a indicação da gente com o deputado Afonso, que é um peso grande que veio. Afonso abraçou a causa, a gente fica muito tranquilo. Afonso, um beijo, muito obrigada por tudo que você está fazendo. E só uma coisinha, Afonso, por favor, a região aqui precisa de vocês. Aquela ideia, venha mesmo com a comissão para cá, as associações de pescas precisa de dialogar, tem muitas pautas, muitas coisas para falar, porque nós, só um minutinho, estamos muito distante da capital, é quase 1.000 quilômetros. Afonso fica em Brasília, eles ficam em Brasília, então dificulta muito. Mas eu acredito que neste momento agora é necessário que o governo venha para cá, desça para cá, venham os deputados com seus mandatos. Né? Eu hoje conversei com o Alan, que é o presidente da Colônia de Pescas, Jorge, o presidente da Colônia de Pescas de Nova Viçosa, e esse pessoal está precisando de olho no olho com vocês. Precisamos de vocês aqui. E Afonso é o nosso interlocutor, é o nosso líder. Conto com você, Afonso. Obrigado. Para esse papel aqui na região. Todos nós contamos, não é verdade? Deputado, Cláudia, muito obrigado pela participação de vocês. O papo foi muito produtivo e a gente segue aqui sempre acompanhando a luta do pessoal do Nordeste, acompanhando a atuação dos parlamentares em Brasília, que é esse o nosso papel. A gente volta com o Fórum 21 amanhã, como sempre, às 21h. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, tchau. Obrigada.